Fala pessoal do primeiro ano do ensino médio, aqui quem fala é o professor Romiel Cecim e estou de volta para nós darmos continuidade ao nosso sistema de aulas remotas aqui do sistema de ensino e evolução. As nossas aulas de história serão continuadas nesse mês de junho, confirmado, e mais adiante ainda não temos a confirmação, mas para esse mês de junho nós continuaremos trabalhando com as nossas videoaulas e dessa vez com um acréscimo. Vocês terão também o acompanhamento online, aulas online, onde eu e todos os professores de vocês estaremos disponíveis dentro do nosso horário de aula durante a semana. Então fique atento, porque nós colocaremos sempre o horário das aulas. Só que não vai ser toda aquela hora de aula, serão 40 minutos. Se for uma hora de aula, 40 minutos. E se for 2 horas de aula, também 40 minutos, para não ficar tão cansativo de vocês ficarem o dia todo na frente do computador ou na frente do celular. Então, pessoal, como já é de praxe, todo mundo com seu material aí em mãos, em um lugar confortável, silencioso, para você assistir a sua aula. Não esqueça de ter perto de você o seu livro, caneta, lápis, borracha, caderno, tudo que você precisar como uma aula normal. Eu já estou aqui com o meu livro, só lembrando que nós estamos trabalhando o livro 2. Nós vamos continuar a segunda avaliação e iremos trabalhar o capítulo 2 do livro 2. A Alta Idade Média Oriental. Beleza? Bem aqui. Lembrando que nós já trabalhamos o capítulo 1 e iremos trabalhar também o capítulo 2. Pegue aí o seu livro 2, abra ele na página 24. E a gente vai falar justamente desse nosso assunto, a Alta Idade Média Oriental. Acompanhe a leitura, por favor. Todo mundo já preparado aí? Estou esperando vocês. Beleza, vamos lá. Menos afetada pela turbulência das invasões do século V, a parte oriental do Império Romano não apenas sobreviveu, como se tornou uma potência no mundo mediterrâneo. Ao longo dos séculos seguintes, apesar da influência romana evidente na estrutura política e administrativa do Império, heranças gregas e asiáticas tornaram a cultura bizantina diferente da romana. Querelas religiosas opuseram a Igreja de Bizâncio à Igreja de Roma. Nenhum conflito entre o Ocidente e o Oriente, porém, ultrapassou a extensão e a duração da Guerra Santa entre cristãos e muçulmanos. No século VII, o advento do islamismo transformou a cultura árabe, incitando um movimento de expansão, que a leste atingiu a Índia e a oeste chegou à Península Ibérica, onde os árabes permaneceram por 7 séculos. As civilizações árabe e bizantina, sendo contemporâneas à formação e à consolidação do feudalismo na Europa Ocidental, influenciaram em grande medida a sociedade feudal, nos seus aspectos político, econômico e cultural. Podemos afirmar que essas duas civilizações foram as grandes responsáveis pela preservação e difusão da cultura da antiguidade clássica grega e romana. De modo geral, devemos destacar dessas duas civilizações as características urbanas e comerciais e as produções culturais. Durante todo esse período, a região que hoje denominamos Oriente Médio foi um espaço de intenso trânsito de mercadorias, por meio de rotas que ligavam o Extremo Oriente às cidades comerciais bizantinas e árabes, como Constantinopla, Alexandria no Egito, Antioquia, Damasco, Meca e Bagdá. Toda a prosperidade econômica gerada pelo trabalho de seus comerciantes refletiu-se nos campos artístico e científico, com produções que ainda hoje encantam o mundo e contribuem para o desenvolvimento cultural da humanidade. Bom, nessa introdução, basicamente apenas adianta o que nós iremos trabalhar nesse nosso livro 2, que é o surgimento do Império Bizantino, a partir da divisão do Império Romano, entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, e falaremos muito também sobre o surgimento do islamismo, essa grande potência econômica, militar e religiosa que se formou no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que se consolidava o feudalismo na Europa. Então, vamos passar para a página 25
e vamos falar sobre a civilização bizantina no Oriente. Vou colocar umas imagens aqui só para ilustrar a nossa leitura e vamos falar sobre o Império Bizantino. Página 25. A civilização bizantina nasceu de uma mescla de características das civilizações oriental, grega e romana do Oriente. Herdou elementos culturais e práticas políticas da Grécia. Herdou a língua falada pela população de Roma, a máquina administrativa. Desculpa, eu fiz uma leitura errada aqui. Vamos voltar. Herdou elementos culturais e práticas políticas. Não, tô lendo errado, desculpa aí. Vamos, volta tudo lá para o começo. A civilização bizantina nasceu de uma mescla de características das civilizações oriental, grega e romana do Oriente. Herdou elementos culturais e práticas políticas. Da Grécia, herdou a língua falada pela população. De Roma, a máquina administrativa. Agora sim. A religião bizantina era cristã, que foi difundida no seu centro, a Ásia Menor e nas suas adjacências, antes de chegar à Europa Ocidental. A origem da civilização bizantina está ligada à divisão do Império Romano, determinada pelo imperador Teodósio em 395. Constantinopla, que viria a ser chamada Segunda Roma, atual Istambul, tinha sido fundada anos antes por Constantino e já se tornara o centro de um mundo totalmente distinto daquele que caía perante as pressões dos povos germânicos. Cosmopolita e dinâmica, a cidade, além de ter bibliotecas, escolas e um importante mercado que garantia a riqueza das elites locais, era protegida por sua posição geográfica e estratégica, tanto para a defesa como para a convergência de rotas comerciais originárias do Extremo Oriente. O nome dessa civilização deriva de Bizâncio, antiga colônia grega fundada por marinheiros da cidade de Megara, em 657 a.C. Bizâncio era uma cidade europeia, situada na porção ocidental do Estreito de Bósforo, considerada a porta de entrada do Oriente. No fim do século V d.C., enquanto desaparecia o Império Romano do Ocidente, as províncias orientais desse império, localizadas no norte da Mesopotâmia, na Palestina e na Síria, na Ásia Menor e na Península Balcânica, mantinham sua integridade e acabaram unidas em torno de Constantinopla. Da necessidade de defender essa parte do império e do ideal religioso, nasceu a unidade em torno de um Estado despótico e teocrático, cujo poder era exercido por imperador, ou basileu, que se dizia herdeiro dos Césares e era considerado um representante de Deus. Bom, é curioso e interessante a gente perceber que o Império Bizantino, no seu início, na sua origem, era apenas a metade oriental do Império Romano. Aquele Império Romano que a gente já estudou, que a gente já falou bastante, inclusive em sala de aula, e que com a divisão entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, acabou se ramificando e se formando uma civilização isolada. E o outro ponto que veio para repartir os dois impérios romanos foi justamente as invasões dos povos germânicos. Os germânicos invadiram os chamados povos bárbaros, destruíram o Império Romano do Ocidente, mas o Império Romano do Oriente conseguiu se manter muito forte e se manteve ainda durante quase 1000 anos de pé. Então ele se consolidou como um governo diferente, com autonomia própria. Vamos lá, vamos continuar indo na página 25, o Império e suas questões religiosas. Vou colocar outra imagem aqui para ilustrar a nossa leitura, que é a imagem do Constantino. Pela extensão territorial, podemos dizer que, desde 395,
Constantinopla era o centro de um império. Entretanto, na primeira metade do século VI, uma série de conquistas territoriais no Ocidente fez renascer a ideia de Império Romano. Nesse contexto, destacou-se o imperador Justiniano, que é exatamente este jovem aí que está na imagem de vocês, na tela de vocês, do mosaico. Esse mosaico foi feito no século VI, artista desconhecido. Desde o início de seu governo, Justiniano buscou reconquistar os territórios perdidos para os bárbaros. Com uma poderosa frota naval e um exército bastante numeroso, empreendeu uma série de conquistas, como o Reino dos Vândalos, no norte da África, parte do Reino dos Visigodos, na Península Ibérica, e o Reino dos Ostrogodos, na Península Itálica. No Oriente, as forças bizantinas tiveram que enfrentar as tropas persas, que ameaçavam os limites da Mesopotâmia. Desse modo, o Império Bizantino acabou ocupando temporariamente quase toda a orla do mar Mediterrâneo. Vamos para a página 26. As conquistas do início do século XVI foram efêmeras, ou seja, foram muito curtas, duraram pouco. Logo, os francos e os árabes, principalmente, ocuparam vastos territórios, o que reduziu o Império Justiniano às adjacências de Constantinopla. No plano interno, as campanhas militares esgotaram os recursos públicos. A solução encontrada pelo Estado para resolver esse problema foi aumentar os impostos. A maioria da população, já empobrecida e submetida a condições de existência degradantes, sofria ainda mais com a carga tributária, que agora lhe era imposta. Os imperadores de Constantinopla, assim como os da Roma Antiga, criaram mecanismos para evitar crises de instabilidade provocada por agitações sociais, manipulando a sociedade por meio da política do pão e circo. O hipódromo de Constantinopla cumpria a mesma função política do Coliseu de Roma. Lá, o Estado promovia corridas de cavalo para o deleite da população. Deixa eu explicar para vocês melhor como é que funcionava. Eu acredito que todos vocês se recordam que nós falamos nas nossas aulas, ainda na escola, sobre a política do pão e circo. Ela funcionava da seguinte maneira: para que o Estado romano, o governo, não precisasse melhorar as condições de vida da população em geral, principalmente dos mais pobres, né, dos chamados plebeus, era mais negócio, né, mais negócio, vamos dizer assim, era mais interessante para o imperador que ele investisse em diversão, que era algo barato, ele não gastava muito, e que iludia o povo. No caso do Império Romano do Ocidente, né, o Império Romano, lá aquele que a gente já estudou, era mais interessante investir e criar arenas como o famoso Coliseu, aonde gladiadores iriam lutar e iriam divertir o público. O povo eufórico, assistindo aquelas lutas emocionantes e recebendo ocasionalmente um pedaço de pão para comer, acabava esquecendo dos seus problemas. Isso divertia, isso entretia e tirava o povo, vamos dizer assim, daquela situação de crítica. O povo parava de criticar e aceitava aquela condição em que eles viviam. Esse sistema, chamado de pão e circo, também foi adotado pelo Justiniano e outros imperadores do Império Bizantino. Porém, com uma diferença. Em vez de apostarem em lutas de gladiadores, no Império Bizantino, o governo investia em corridas de cavalo. Tipo aquelas corridas que a gente vê às vezes em filmes nos Estados Unidos, né? Existe no Brasil também, mas não é uma cultura muito forte. A cultura do hipódromo, aquele lugar onde os cavalos correm, geralmente em formato circular ou oval, e aí o que chega primeiro ganha, e o povo bizantino enchia o hipódromo para assistir e esquecer dos seus problemas. Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês de uma reconstituição. Está aqui, ó. Uma reconstituição do hipódromo que ficava em Constantinopla, a capital do Império Bizantino.
Esse hipódromo ele vai ser palco de um evento muito importante que você pode acompanhar na página 26. Em 532, durante uma dessas corridas de cavalos, teve início uma revolta que demonstrava toda a insatisfação da população com suas condições de vida, notadamente depois da elevação dos impostos. Conhecida como Revolta de Niké ou Nica, essa insurreição popular alastrou-se por toda a cidade, que foi incendiada. O imperador ordenou uma violenta repressão ao movimento, que resultou na morte de mais de 30 mil pessoas. Destacaram-se nessa ação um general chamado Belisário, famoso por ter sido responsável pelas conquistas do norte da África e da Itália, e a esposa do imperador, Teodora, personagem conhecida pela influência nada convencional que exercia sobre o governo do império. O imperador Justiniano consolidou uma posição despótica e teocrática por meio do césaropapismo, exercendo o poder político com autoridade também sobre a igreja. Tal postura chocava-se com a autoridade do Papa, que pretendia exercer universalmente o comando sobre a cristandade. Bom, vamos retornar um pouquinho aqui para explicar melhor o que foi a revolta de Nica. A revolta de Nica, ela representou toda a insatisfação do povo com a sua condição de vida, o povo mais pobre, né? Apesar de ter surgido com uma briga das pessoas que estavam assistindo a corrida com o governo, na verdade representava muito mais, representava justamente um povo sofrido, um povo que não aceitava aquelas condições de vida. Os únicos que conseguiram salvar a vida do imperador Justiniano nessa revolta foi o general Belisário, que, como eu falei para vocês, tinha uma ampla experiência militar, e também a imperatriz Teodora, que assumiu a responsabilidade e conseguiu conter o povo que estava enfurecido e queria a cabeça do Justiniano. Outro ponto aí muito importante do nosso assunto sobre o Império Bizantino é o césaropapismo. Diferente do caso da Roma, lá do Império Romano do Ocidente, onde você tinha a figura do imperador e você tinha a figura do Papa, que apesar de se apoiarem, eram pessoas diferentes. No caso do imperador do Império Bizantino, ele era ao mesmo tempo o líder, o governante e também o líder religioso. É como se ele fosse o Papa e o imperador ao mesmo tempo. Isso era chamado de césaropapismo. Ainda falando sobre religião e política, né? A gente vai para o último parágrafo da página 26. Além dessa questão política, a supremacia do imperador de Constantinopla sobre a Igreja de Roma, havia outras questões religiosas. As discussões sobre temas religiosos eram muito comuns na sociedade bizantina. O caráter urbano e a herança filosófica grega talvez expliquem isso. A mais difundida era o monofisismo, que tinha em Teodora sua mais ilustre partidária. Enquanto o imperador Justiniano defendia a ortodoxia, doutrina oficial dos cristãos orientais, os monofisistas argumentavam que Cristo possuía apenas uma natureza, a divina, ao contrário da crença defendida pela Igreja Romana, desde o concílio da Calcedônia, de que Cristo era dotado de natureza humana e divina ao mesmo tempo. Esse era um outro ponto de divergência, né, entre o Império Romano do Ocidente e o do Oriente. Enquanto o Império Romano do Ocidente acreditava que Jesus tinha uma natureza divina e uma natureza humana ao mesmo tempo, ele era homem e ele era Deus, os bizantinos acreditavam no monofisismo, somente uma natureza, a natureza divina. Então, as divergências foram se tornando cada vez mais fortes entre a Igreja Católica de Bizâncio, né, de Constantinopla, e a Igreja Católica de Roma. Bom, galera, a gente vai pausar aqui na página 26, beleza? E aí na próxima aula a gente retorna na página 27. Espero que todo mundo esteja compreendendo bem e eu encontro vocês na nossa aula online na segunda-feira. Então, um grande abraço e até a próxima.